ele havia dito para mim: mãe, tá tudo bem, mas se acontecer alguma coisa comigo, a Marinha avisa. Eu digo: filho, chega, vem alguém da Marinha avisar o que está acontecendo. Ah, mas não vai acontecer nada não, se Deus quiser, tudo bem. Aí tô eu um dia aqui, por volta de 1h da tarde, tinha chegado do trabalho, aí eu estava no quarto dele vendo o jornal, aí quando eu escuto um carro parar, aí que eu olho na janela, uma Kombi da Marinha. Olá, eu sou Adriana Vieira, psicoterapeuta reencarnacionista. Bem-vindo ao Dor Transformada. A história de hoje é da Denise. É sobre uma mãe que nos conta como conseguiu superar a dor da perda de um filho para poder cuidar dos seus outros 2 filhos e do seu marido. Inscreva-se no nosso canal para que essa história possa chegar a muitas outras pessoas. Denise, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa e abrir o seu coração e as suas histórias para a gente. Fique muito à vontade para nos contar a sua história. Eu que agradeço vocês estarem aqui por me darem essa oportunidade de fazer essa imersão no meu passado. Obrigada. Fique à vontade. Na verdade, vocês são muito bem-vindos. Muito obrigada. E como você me falou que seria um projeto com o objetivo de ajudar o próximo para conseguir vencer as suas perdas, vencer mesmo, superar. Então, eu me propus a expor as minhas perdas, vamos dizer assim, que eu não sei mais se foram perdas ou se Deus me presenteou com esses momentos de dificuldade como aprendizado, não sei. Então é o seguinte, vou primeiro me identificar. Eu sou Denise Iante Souza, sou professora, pedagoga, trabalhei muito a vida inteira e me casei aos 22 anos e logo engravidei, e com 9 meses de casada eu tive o Alan, que foi um presente, completamente sem saber o que fazer, mas foi um presente da vida. E Alan foi, assim, primeiro filho da família minha, primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro tudo. Então ele foi uma criança muito aceita, muito bem-vinda. E uma criança, assim, não é porque ele hoje não está mais com a gente, mas era uma criança muito especial, muito tranquila. Enfim, o Alan cresceu e quando ele estava com 10 anos, eu engravidei. Aí todo mundo dizia: nossa, 10 anos sem engravidar? Pois é, aconteceu. Então, eu engravidei. Só que eu tive, assim, não sei se é premonição, eu não sei como dizer. Eu só sei que eu tive, assim, pensamentos de que não ficaria com aquela criança. Então, eu rezei muito, pedi muito perdão a Deus e tudo, e fui levando a gravidez. Levei sem fazer enxoval, porque eu achava que eu não ia ficar com aquela criança. Tive vários lances, assim, pensamentos difíceis, e que eu rezava e pedia a Deus que não deixasse eu ter esse tipo de pensamento, mas eu tinha. E aí no 8º mês eu comecei a passar mal, e aí então na hora da criança nascer, porque aí eu fui ao médico, ele disse: tem que nascer, vamos só segurar um pouquinho por causa dos pulmões do bebê. Ok. Aí me deu uma injeção e eu por 3 dias tomei essa injeção, e aí a criança, o feto, né, veio a falecer. Conclusão, tive que fazer uma cesárea, né, mas antes de ir, não sei porquê, eu cheguei e chamei o Alan, que tinha 10 anos e esperava aquele irmãozinho, e brincava com a minha barriga, dançava com a minha barriga, beijava a minha barriga, de alegria por ter um irmãozinho. E aí eu chamei, na hora de ir para a maternidade, botei ele sentadinho aqui na minha perna e disse: filho,
é o seguinte, mamãe está indo ter o seu irmãozinho ou irmãzinha. Tanto posso voltar com, desculpa, com o bebê, como posso voltar sem ele. Você está entendendo? Ele disse, tô, mãe. Eu digo, pois é, então eu só quero te dizer isso. Eu posso vir com o neném ou não. Já existia uma intuição. Já existia uma intuição. Por isso eu acho que eu quis preparar o espírito dele para uma possível perda. Eu não sabia que o neném já tinha, que o feto já não estava mais com vida. Eu não sabia, claro. E aí foi feita a cesárea e tudo, e eu fiquei muito mal. Muito mal. E aí o que acontece? Eu trabalhava, a minha chefe veio me visitar, e aí junto com ela veio uma colega de trabalho. E aí o que aconteceu? A minha colega chamou minha irmã sempre foi a minha companheira nos momentos difíceis. Era minha irmã. Aí, mais velha um pouco do que eu, então quase que uma segunda mãe. Aí a minha irmã, conversando com essa amiga, ela disse qual era a nossa religião. Aí minha irmã disse, fomos criadas no catolicismo, mas somos espiritualistas. Aí, ok. Ela disse, não, porque eu vou falar uma coisa para vocês, a minha vovó quer arriar e eu não sei o que fazer. Aí minha irmã disse, deixa arriar. Aí, então, depois que a minha chefe saiu, ela entrou no quarto, veio conversar comigo e eu tive uma grande surpresa. Foi imensa surpresa. E vou lhe dizer, foi o que me consolou. Foi o que me ajudou a superar aquele momento. Aí ela virou-se, a vovó, falou para mim, minha filha, não chore pela ida desse espírito. Esse espírito é um espírito de luz, que Deus escolheu o seu útero para dar passagem a esse espírito de luz que faltava só esse tempinho na Terra, 8 meses. E o seu útero foi escolhido para isso. Então, minha filha, agradeça a Deus tudo isso. E aí aquilo calou fundo, sabe, no meu coração. E eu fui indo, e essas palavras me ajudaram muito a superar. Foram um conforto, né? Foi um conforto. Porque que eu não chorasse, que eu agradecesse a Deus por ter sido escolhida para dar passagem a esse espírito de luz. Então isso me ajudou profundamente. Daí então eu segui com muitos cuidados e tudo. O médico disse, você não pode mais engravidar por enquanto, tá, tudo bem. 1 ano e pouco depois, eu grávida. Aí veio o Marcos. O Marcos foi em 1980. Esse bebê foi em 1978. Em 1980 veio o Marcos. Aí foi uma gravidez de risco, porque eu tinha acabado de perder um bebê. Sim. Então foi uma gravidez de risco com muitos cuidados. Foi descoberto que eu ficava diabética durante a gravidez. Enfim, nasceu o Marcos, um presente, uma alegria. Alan era assim um paizão. O Alan fez todo o papel de pai mesmo, companheiro, dava banho, tudo. Alan tinha 13 anos. Alan tinha 13 anos. Acabado de fazer 13 anos. Ele fez 13 anos no dia 26 de outubro. Marcos nasceu no dia 28 de outubro. Foi assim, muito jeito. Tanto é que eu sempre fazia os aniversários juntos. Era um só para os dois. Enfim. Aí ficamos naquela alegria de um bebê. Marcos era levadíssimo, uma graça de criança, e Alan ali firme com ele e tudo. Aí daqui a pouco a vida continua e eu grávida de novo. E não podia mais ter filho. Não podia. Fiquei 10 anos para engravidar de segundo. Aí abriu, acho que vamos dizer assim, brincando, abriu a fábrica. Porque aí tive o que eu perdi, tive Marcos e estava grávida de Márcio. Aí foi aqueles cuidados de novo e tudo mais. Aí veio o Márcio. Aí a gente dizia, esse é o presente do presente. Porque Marcos já era um presente e Márcio foi o presente do presente. Então, Alan realizadíssimo com os irmãos. Muito bem. Vida que segue, aí Marcos faz concurso para a Marinha. Aí passou, foi para o Colégio Naval.
Alan, eu falei Alan? Marcos. Ah, desculpa. É porque é assim mesmo. É no improviso. Então, Alan fez concurso para a Marinha e passou. Então, ele ficou pro Colégio Naval, em Angra, e depois veio para a Escola Naval aqui. E aí teve também, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, quando nós fomos visitar, porque é assim, na Marinha, não sei se nas outras Forças Armadas também é assim, eu sei que na Marinha, foi o que eu vivi, na primeira semana que os filhos estavam lá internos, né, que eles ficam internados a semana toda. Sim. Aí, o que aconteceu? Nós fomos visitar, então fui eu, o pai, Augusto, Marcos e Márcio no colo. Aí fomos visitar o colégio. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Outra premonição, que foi horrível, que acabou com 3 anos, eu rezando, os 3 anos que ele passou lá. Aí o que aconteceu? Quando a gente visita a escola toda, eu vendo aquilo tudo, quando eu passo na capela da escola, vem aquele pensamento, vou ver lá meu filho aqui. Nossa. Juro por Deus. Eu digo, meu Deus, eu devo estar ficando maluca, que é isso? Como é que eu tenho esses pensamentos? Rezei aqueles 3 anos para dar vida, saúde, tudo. Acabou, veio para a escola naval, ai, graças a Deus, tá tudo bem. Quando vai a mesma coisa na escola naval, o mesmo processo de visitação, quando eu passo na capela da escola naval, vem aquele pensamento. Eu digo, não, eu não acredito, eu devo estar enlouquecendo, mas veio. Aí eu rezei, ele se formou. Eu digo, graças a Deus. Aí vocês sabem que na Marinha tem aquela viagem de ouro, né, que chamam de viagem de ouro, mas é uma viagem de como se fosse um estágio. Eram 4 meses viajando o mundo. Então que é chamado de viagem de volta ao mundo, né? Também. Viagem de volta ao mundo. Então ele estava assim numa alegria, porque todos eles da Marinha, eles quando se formam, eles se formam esperando esse momento da viagem. Imagino. Como se fosse um prêmio, mas na verdade é um estágio. Muito bem. Aí ele foi. Nos falávamos, ele ligava quando podia, estava sempre ligando. Aí ele disse para mim assim uma vez, nunca vou esquecer, mãe, aqui, eu não vou falar um palavrão que fica feio, né? Mas ele dizia, mãe, a Disney aí falou a palavrinha, assim que eu voltar eu vou trazer os moquinhos, porque ele chamava os irmãos de moquinhos, moco. Eu vou trazer os moquinhos aqui para conhecer a Disney. Eu digo, que bom, filho, e tal, enfim. Aí, nos falando, quando é um dia, ele havia dito para mim, mãe, tá tudo bem, mas se acontecer alguma coisa comigo, a Marinha avisa. Eu digo, filho, chega, vem alguém da Marinha avisar o que está acontecendo. Mas não vai acontecer nada não, se Deus quiser, tudo bem. O acidente foi que eles estavam num dia de folga, eram 5 oficiais, estavam de folga, aí o Alan tinha já alugado o carro, tudo, em todos os países, desde aqui, já saiu com tudo organizado. Aí estava no carro e naquele tempo os carros já eram na Europa, já eram automáticos, né? E aqui não, aqui estava começando, há 33 anos atrás estava começando, mas lá já tinha. Então eles foram visitar em Funchal como é que chama? Vulcão extinto, que é lá nas alturas, e quando retornaram, Alan filmando e um colega dirigindo o carro. O carro estava no nome do Alan, mas o colega, porque ele queria filmar tudo. E aí então o Alan no banco de trás do carona, ele filmando quando aconteceu o acidente. O carro rolou, não sei, aí detalhes assim eu não sei. A gente tem até
o recorte de jornal da época de lá, que alguém mandou, não sei, Augusto conseguiu. Qual foi a data do acidente? Quando aconteceu? 5 de julho de 1993. Faz já 5 de julho, 33 anos. 33 anos. Aí tô eu um dia aqui, por volta de 1h da tarde, eu tinha chegado do trabalho. Aí eu estava no quarto dele, vendo o jornal. Aí, quando eu escuto um carro parar. Aí que eu olho na janela, uma Kombi da Marinha. Eu já desci, desesperada. Aí, desculpa. Controlar. É assim mesmo. Sim. Mas a emoção, não importa o tempo. A emoção é sempre a mesma. Aí desci essas escadas desesperada, abri. Aí entrou o capelão da Marinha. E esse capelão demorou a me falar, porque eu não deixava. Eu digo, fala o que aconteceu com meu filho, fala. E ele, contornando, até que falou. Sabe o que eu fiz? Isso eu lembro. Eu ajoelhei ali, onde eu tenho, tipo, tem uma capelinha. Uma capelinha. Ajoelhei e disse, não foi isso que eu pedi a vocês. Não foi. Bom, aí tomei as providências, estava sozinha em casa. Eu não sei de onde eu arrumei força. Liguei para as pessoas e aí minhas amigas tomaram conta da minha casa. Porque eu tinha acabado de sair de um, como é que se diz? Eu era chefe aqui da ilha, na parte da educação. Tinha acabado de sair, então eu tinha a equipe toda muito próxima a mim. Aí elas vieram e assumiram minha casa. Porque eu só disse para a menina que trabalhava aqui o seguinte: não deixa faltar água e café. Foi o que eu disse. E apaguei. Não vi mais nada. Mas eu não estava ausente. Eu sabia o que estava acontecendo. Esse apaguei foi... Você deitou? Não. Assim, fiquei aérea. Sabe? Aí as meninas vieram, assumiram a minha casa, fizeram um rodízio. Assumiram a minha casa. E aí nós ficamos, porque o acidente aconteceu em Funchal, Portugal. Então, o meu filho demorou 1 semana para chegar. Isso aconteceu de domingo para segunda. Eu soube na segunda e ele só chegou, o corpo, né, na sexta. E eu posso dizer para vocês que a Marinha assumiu tudo. A gente não se preocupou com nada. O capelão só disse para mim assim, veio aqui de novo conversar e pediu: a senhora vá bem arrumada para receber o seu filho. E aí, na minha cabeça, luto para mim é branco. Aí eu tinha um terninho branco, eu fui com esse terninho branco, porque eu não gosto de luto de preto. Eu gosto de claridade. Meu filho era jovem, era alegre, era feliz, não ia botar preto. E aí eu fui e fiquei praticamente 1 ano usando branco ou cores bem claras. A minha casa, nesta semana toda, ficou cheia de gente. Eu chegava ali na porta da cozinha, olhava, principalmente na noite que aconteceu, que eu soube, que foi na segunda, eu chegava e só via um monte de cabeças. Não sabia quem era, não sabia nada. Só via um monte de gente. E assim, e aí fiquei muito mal. Mas não perdi a noção. O que eu fiz nessa confusão toda, nesse momento? Eu liguei para a escola dos meninos, Marcos e Márcio. Um estava com 10 anos e outro com 12. Alan com 25.
Aí eu liguei para a escola, falei o que tinha acontecido e liguei para essa minha amiga, a Fátima, e pedi que ela ficasse com os meus filhos aquela semana. E aí ela foi pegar na escola e os meninos ficaram com eles lá. Eles não entenderam nada, mas era criança, era bom brincar e tudo, enfim. Aí, na sexta-feira, não, na quinta à noite, também não deixei ninguém falar para minha mãe, não deixei, porque ela não aguentaria, que ela tinha acabado de perder papai, e aí eu sabia, aí eu digo, não fala para mamãe. Aí minha irmã estava chegando de São Paulo, que também tinha ido visitar um parente que estava operado, enfim, estava tudo assim. Aí eu fiquei, na quinta-feira à noite, meus filhos vieram, eu sentei com eles, um em cada perna, a mesma coisa que eu fiz com o Alan há anos atrás, eu fiz com eles. Expliquei, olha, aconteceu isso, o irmão não vai voltar, o irmão tá junto de Papai do Céu e tudo, enfim. Consegui falar. E para minha mãe também, eu digo, ninguém fala para minha mãe, sou eu que vou falar. E eu falei. Quando Augusto chegou, um parêntese, no dia que aconteceu, que eu mandei alguém ligar para o Augusto para ele vir para casa, quando ele chegou, foi uma comoção. Né? Augusto, seu marido? Meu marido. Aí foi muito difícil. Peraí. Deixa eu respirar fundo. Fica à vontade. Enfim, foi assim. Bom, vida que segue, aquela situação, e eu vi a minha casa desabando, marido caído, os filhos perdidos, e eu perdida. Aí comecei a procurar. Por quê? Ninguém sabe os porquês, mas eu procurava. Quando você disse que quando vocês estavam se falando por telefone e ele te disse que se acontecesse alguma coisa que a Marinha avisava, você acha que de repente, suposições, né? Você acha que ele também pode ter tido uma intuição? Teve, sabe por quê? Ele estava namorando firme, já iam casar, já estava até com a igreja marcada. A igreja, aquela igreja Outeiro da Glória. Sim. Que ele foi lá com a namorada, já tinha acho que as alianças, eu não sei, e ela pediu muito a ele, a Marta, pediu muito a ele para ficar noivo antes dele ir. E ele disse para mim assim, olha só, ele disse para mim assim, mãe, eu não vou ficar noivo dela, botar uma aliança, eu não sei o que pode acontecer. Então vou deixá-la livre. Não vou colocar aliança agora. Na volta eu coloco. Então isso aí, para mim, depois, raciocinando, foi uma premonição, sabe? Assim como eu tive várias vezes, e eu só não velei, nós não velamos o nosso filho na capela da Escola Naval, porque demorou uma semana. Então foi já lá no Jardim da Saudade, né? Marinha botou um ônibus ou dois aqui, enfim. Então, voltando ao dia a dia, aí eu comecei a procurar um motivo. Por quê? Não encontrei o porquê. Ninguém encontra, são desígnios de Deus, então não tem porquê. Aí então eu fui a uma palestra, eu andava procurando mesmo. Aí eu fui lendo muito. Aí fui a uma palestra de um senhor, num centro espírita, aqui na Ilha do Governador, que quando eu cheguei lá e que sentei, a palestra parecia que tinha sido feita para mim. Sabe assim, a carapuça entrar? Eu digo, meu Deus, ele está falando comigo. E aí eu fui. Aí saí dali e disse, eu tenho que tomar um outro rumo na minha vida. O Alan, onde ele está, ele não está feliz,
porque eu não estou dando atenção devida aos moquinhos dele. Eu queria que você falasse um pouquinho Você falou que colocou eles no seu colo, você deu a notícia. Como é que foi essa notícia para eles? Como que eles... Não sei. Eles eram crianças, 10, 12 anos, eles ficaram assim, olhando para mim, sabe? Acho que sem entender a casa cheia de gente. Eu acho que eles não tiveram a noção, creio eu, né? Mas o problema, assim, foi depois. O dia a dia aqui, só nós. Você disse que seu marido também, o Augusto, ele também ficou... Não, o Augusto, aí, quando eu saí dessa palestra, foi que me caiu a ficha. Eu digo, não, eu tenho que mudar, eu tenho que levantar a minha família, eu tenho que levantar o meu marido e meus filhos. Eles também são meus filhos. Assim como o Alan era meu filho, eles também são. Então, e o Alan, onde ele estiver, ele não está feliz, porque eu não estou dando a atenção devida aos moquinhos dele. Então, eu comecei a me voltar para eles. Foi ali, não sei quanto tempo depois, tá? Uns 3 meses, 4 meses por aí. Foi que eu cheguei à realidade mesmo. E aí comecei a viver o dia a dia. Era difícil? Era. Eu lembro, nunca vou esquecer, um dia eu servindo ali na cozinha o jantar, Marcos, Márcio, Augusto, e eu servindo em pé, as lágrimas caindo. Mas vencendo, eu tinha que vencer aquele momento. E assim foi. Tive muito apoio desses amigos, total, Fátima e Jamiro. Tive muito apoio deles, como da minha irmã, que foi uma segunda mãe. Só que tivemos um problema nesse pós-partida do Alan. A nossa mãe não aguentou. Apareceu um câncer no estômago dela que ela não tinha. E apareceu esse câncer e que a gente correu atrás, e então foi dedicação integral minha, da minha irmã também, mas principalmente minha, porque eu tinha que estar dando apoio aqui em casa e dando apoio à minha mãe. Minha mãe já estava morando com a minha irmã. E aí, então, eu ia para lá. Enfim, eu dividi as minhas forças, de eu não sei de onde eu tirava, mas eu tinha, até porque eu trabalhava, tinha que dar conta. Enfim, a nossa mãe veio a falecer 1 ano e meio depois do Alan, porque ela disse mesmo, eu não vou aguentar essa perda, não vou. O Alan era afilhado dela. Então foi isso. Bom, aí a vida seguiu, eu fui indo, tive muitas mensagens do Alan. Tem um detalhe que eu acho muito importante eu falar para vocês. Teve um detalhe, aconteceu no dia 5 de julho, vai fazer 33 anos agora, faz 33 anos, agora dia 5 de julho. E aí, no dia 6, a minha prima de São Paulo, que é sensitiva, estava acompanhando o marido no hospital, e quando ela soube, eu não sei, ela teve uma mensagem do Alan no dia seguinte. Se vocês me permitem, eu vou ler a mensagem. À vontade. Porque essa mensagem eu trago comigo na minha agenda todo ano. Todo ano eu escrevo aqui. Então, é isso. Alan, 6 de julho de 1993. Mensagem através da Cidinha. Mãe, não chore. Mãe, por mim. Continue me abençoando e me amando como sempre. Vou conseguir. Vai. Estou irradiado, estou rodeado de luz. A minha estrela está brilhando muito mais aqui, onde tem espaço e muitos caminhos
que tenho curiosidade em percorrer. Estou bem. Aqui, papai. Pai, eu te amo e sempre da minha maneira te compreendi. Eu admiro e tenho orgulho da tua vontade de vencer. Obrigado, pai. Obrigada, mãe. Alan, isso aqui me acompanha esses 33 anos. É o que me dá força para seguir e cuidar dos moquinhos. É isso. É uma luz, né? É um conforto, né? Isso aqui, durante o período todo, aquela semana, eu andava com papel na minha mão, o tempo todo. Porque eu lia toda hora. Toda hora. Me acompanhou e me acompanha até hoje. Todo início do ano, quando eu troco de agenda, porque eu ainda sou da antiga, viu, gente? Denise, depois de você abrir seu coração, mexer nas suas emoções, nas suas lembranças, e nós agradecemos muito por isso. Qual a mensagem que você pode deixar para as pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação, pela perda de um filho, tendo outros filhos, né? O que você pode deixar de mensagem para essas pessoas? Eu não sei se é superar. Eu acho que a gente convive com a ausência da pessoa, porque ele não está ausente, ele vive aqui, Sim. No meu coração. O dia a dia, meu filho está comigo. Essa casa aqui tinha muita música, porque Alan era muito musical, muito. Ele adorava música e tinha sol. Quando ele chegava sexta-feira, era música das alturas, ele ficava à vontade. Ele entrava aqui na sexta-feira, às vezes já com uma galera da Marinha, aqueles 5, 6 rapazes, tudo de branco, entravam e iam ali para o quarto de empregada e trocavam as roupas e ficavam na piscina e ficavam na churrasqueira. Era uma farra deles e tinha total liberdade para fazer o que quisesse ali com os amigos, né? Então isso foi muito importante. Então, depois que ele foi, a casa ficou sem música. Os meninos ainda eram pequenos. Aí, nesse período dos 3, 4 meses que eu fiquei completamente alheia a tudo, aí foi que eu cheguei à conclusão nessa palestra que eu deveria fazer algo. Então, o que eu providenciei? Psicóloga para os meninos, os 2 foram para psicóloga. Além disso, eu tenho uma amiga professora como eu, professora de música, e ela dava aula em casa de teclado. Aí eu digo, é hora de botar música nessa casa de novo. Aí botei os meninos com ela e eles, então, seguiram e puseram música dentro dessa casa. Várias vezes tivemos aqui, assim, bandas tocando, aquela coisa que aí era o momento deles, dos meninos. E um é músico até hoje, o Márcio é músico até hoje, toca baixo, e posso dizer que muito bem. E o Marcos só não está direto, mas continua com a guitarra dele, com o violão, quando ele mora em Brasília. E ele quando está lá sozinho, às vezes eu ligo e, mãe, estou aqui tocando um violão. Eu digo, que bom, filho, é bom, põe música na tua vida. Então é isso. Que mais, como superar? Gente, é aquilo que eu digo, é conviver, aprender a viver sem a presença física daquela pessoa. Mas essa pessoa vive em você. É assim que eu penso. E a vida seguiu. Estou aqui dando esse depoimento para que possa ajudar
algumas pessoas que têm qualquer tipo de perda. Não é só perda. Perda de filho é hors concours, na minha opinião. Mas tem muitas perdas. É perda de emprego, é perda de amizade, é uma série de perdas que a gente tem pelo caminho, pela caminhada, e que a gente precisa vencer. Vencer, superar, caminhar, sei lá. Mas você, de alguma forma, você tem que encontrar um rumo para você continuar, né? Sim, e tem uma coisa muito importante, né, nessa trajetória toda, nesse seu depoimento, que é o seguinte: as pessoas que passam por essa perda, né, de um filho, e como você falou, você tinha mais 2 filhos, e o luto, cada um passa de um jeito, né? Então existem realmente situações que a pessoa tá tão imersa No seu luto que por algum tempo, e é natural isso, né? Que às vezes esquecem. Não é esquece. Não é esquecer, é realmente aquele momento muito intenso. É muito. É tão intenso que os outros filhos estão ali também e precisam daquela atenção. E como? E a pessoa, né, tá imersa nesse luto. Eu imagino que seja, né, uma intensidade tão grande. Então isso que você está falando é importante, porque como sair, né, para poder dar ali a atenção que os outros precisam. Muito. Porque, como você mesma disse, a vida continua, a vida que segue. Então, como, né, você conseguiu sair, né, a importância de você ter falado, né, como você conseguiu sair e voltar para a sua família. Sim. Para os seus filhos, para o seu marido. Eu cheguei à conclusão que quem tinha que ser forte e ir à luta era eu. Eu era, naquele momento, o alicerce da família. Sim. Era. Porque o Augusto ficou, coitado, completamente assim. Até porque não era uma pessoa que tivesse assim... Pelo menos ele não demonstrava, né? Mas ele acreditava em Deus e tudo mais. Mas ele era uma pessoa que passava uma certa... não quero saber, não sei o quê. Eu, então, vi que ele precisava muito de mim naquele momento. E quem teria que dar força e manter a família era eu. Sim. E eu tentei, e Deus me deu muita força e eu consegui. Meus filhos são felizes, lembram do irmão com carinho, amam o irmão até hoje. E é isso. Espero ajudar, espero estar podendo, de alguma forma, dar um apoio, um alicerce às pessoas com esse meu depoimento. A vida tem dessas coisas. A vida realmente não é só um mar de rosas. Tem momentos e momentos. E eu posso dizer para vocês, eu tive muitos momentos felizes. Muitos. E hoje, detalhe, hoje eu lembro do Alan com alegria. Lembro dele com alegria. Que bom, meu Deus, que você me deu esses 25 anos com o Alan. É assim que eu lembro. Então houve uma mudança do luto para hoje agradecer a Deus por ter tido ele durante 25 anos. Sim. Assim que tá. Denise, nós do Dor Transformada gostaríamos muito de te agradecer por ter nos recebido aqui na sua casa, por ter aberto seu coração, por ter mexido, né, nessas lembranças, ter mexido nas suas dores, mas o objetivo do Dor Transformada é justamente isso, é poder levar para as outras pessoas, né, esse conforto, essa superação. Então nós te agradecemos muito.
Nós gostaríamos de te dar um presente que é o símbolo do Dor Transformada. Ai, que lindo! É uma rosa branca, é o nosso carinho, é o nosso conforto para você. Que linda! Muito linda, cheirosa. Olha só, gente, vocês me deram a oportunidade de uma imersão no passado. Um passado difícil, mas muito importante e marcante em nossas vidas. Então, tenho certeza que os meus filhos vão gostar, minha irmã querida, minha sobrinha, vão gostar muito de estar assim, sabendo de como eu estou no hoje. O hoje, é presente, mas a imersão no passado foi, assim, muito importante nesse momento, muito importante mesmo. Obrigada a vocês por me darem essa oportunidade de poder rever esses momentos. Mesmo que foram momentos difíceis, mas vividos. Sim. Vividos intensamente. E hoje eu estou aqui para dar esse depoimento para vocês. Muito obrigada a vocês por terem me dado essa oportunidade. Nós te agradecemos de coração, porque a gente sabe também o quanto que isso vai ajudar outras pessoas. E esse é o objetivo do projeto Dor Transformada, levar essas experiências de superação para que muitas outras pessoas possam também, depois do seu tempo, depois do seu luto, né, também estarem, como você disse, hoje você lembra do Alan com alegria. Com alegria. Com agradecimento por ele ter vivido 25 anos. A gente dá risadas, eu e os meninos, quando a gente fala, Augusto também, aí a gente dava risada dos fatos que a gente lembrava, né? E continuamos assim. Sim. E assim, sabe? Agradecendo sempre, é o que a gente tem que fazer. Mesmo esses momentos difíceis são lições. Gratidão sempre. Gratidão também. E você se emocionou com a história da Denise? Venha contar a sua história também para o Dor Transformada. Venha nos ajudar a ajudar muitas outras pessoas na sua superação, através das nossas redes, @Dor Transformada, e pelo site dortransformada.com.br.